Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro do workshop Descomplicando o Projeto contra Incêndio. Eu gostaria de iniciar o nosso encontro de hoje respondendo algumas dúvidas que vieram através do nosso e-mail decorrentes do nosso primeiro encontro. E uma das dúvidas é a seguinte: quem pode elaborar o processo simplificado, ou CL/CB? E eu respondo: qualquer pessoa. Por quê? O processo simplificado ele é muito simples. Eu só preciso fazer uma juntada de documentação e entregar ao Corpo de Bombeiros para emissão ou do auto de conformidade ou do certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, que é o CLCB. E qualquer pessoa pode fazer. Como eu disse no nosso encontro anterior, tem contadores fazendo o processo simplificado, tem técnicos de segurança fazendo o processo simplificado, tem bombeiros civis fazendo o processo simplificado. Então, qualquer pessoa pode fazer. É só realmente juntar a documentação. Que juntada? Que documentos são esses? Notas fiscais de compra ou recarga de extintores, nota fiscal de aquisição de iluminação, luminária de emergência e sinalização de emergência. E caso a sua edificação tenha o que nós chamamos de preventivos fixos, sistema de hidrantes, sprinkler, sistema de alarme instalado, eu preciso da ART, anotação de responsabilidade técnica, de execução desses sistemas. Juntei essa documentação, entreguei ao bombeiro e ele, no mais tardar, aqui em Alagoas, no mais tardar até com uma semana, eu estou com autoconformidade em mãos. Segunda pergunta. Alexandre, elaboração de projeto de combate a incêndio. Eu preciso ter conhecimento de AutoCAD? Minha resposta é não. Pelo menos no momento não. O que eu quero e o que você precisa é ter o conhecimento com relação às normas técnicas e saber se aquele preventivo está obedecendo a distância máxima de caminhamento, se a minha plaquinha de sinalização de emergência está obedecendo a minha distância máxima de visibilidade, se o meu sistema de alarme está obedecendo o que foi proposto em projeto e o que está em norma, se o meu sistema de hidrantes está condizente, está adequado às normas técnicas e às exigências do Corpo de Bombeiros. Então é isso que eu quero que você tenha em mente, esse conhecimento, para que você possa indagar, questionar o instalador da sua empresa que você está fiscalizando, o seu projetista, por que você não colocou isso, por que esse distanciamento é maior, enfim, você tenha subsídios técnicos para poder indagar essas questões técnicas. Terceira e última pergunta. Projeto técnico. Quem é responsável pela elaboração? Aí eu respondo a vocês agora. Bom, então quem são os profissionais habilitados que podem elaborar o projeto de combate a incêndio e emergência, ou combate a incêndio e pânico, junto ao Corpo de Bombeiros? Para isso, nós vamos ver quais são as resoluções do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, a resolução do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e a resolução do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Vamos começar pela resolução do CONFEA. O CONFEA, em 10 de maio de 2018, ele decidiu que
são competentes para assinar projeto de incêndio em ambientes residenciais, comerciais e industriais os seguintes profissionais registrados no CREA. Quais são eles? Engenheiro civil, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Então, esses profissionais, segundo o CONFEA, eles podem ser responsáveis técnicos, são profissionais habilitados para a elaboração de projetos de combate a incêndio. E o CAU? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o que é que diz? Resolução 21, de 5 de abril de 2012. Item 1.5. Instalações e equipamentos referentes à arquitetura. Item 1.5.5. Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio. Item 1.5.6. Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes. Então, o CAU, através dessa resolução, habilitou o arquiteto a esse profissional também elaborar projetos de prevenção e combate a incêndio. O que diz o CFT? Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Resolução 86. No seu artigo 1º, ele fala, define os profissionais técnicos industriais que estão habilitados a elaborar e executar projeto de prevenção e combate a incêndio, compatível com a sua formação. E no artigo 2º, ele coloca quem são os técnicos que estão habilitados. Quais são eles? Técnicos em edificações, eletromecânica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial, mecânica, construção civil, química, telecomunicações e eletroeletrônica. Então, observem que nós temos, segundo os respectivos conselhos, nós temos vários profissionais que são habilitados a realizar, a elaborar o projeto de combate a incêndio. Porém, colegas, eu peço atenção para o seguinte. Vejam o que diz a legislação de São Paulo através do decreto estadual que originou o COSIP, que é o Código de Segurança contra Incêndio e Emergência do Estado de São Paulo. No item 48, ele define quem são os responsáveis técnicos por elaborar e executar projeto de segurança contra incêndio. Vejam o que é que ele diz. Quem é o responsável técnico? Profissional habilitado. E ele considera profissional habilitado aqueles profissionais que nós elencamos nas resoluções do CONFEA e do CAU. Eu ainda não vi o técnico se enquadrar ainda nesse ponto. Não chegou até o Corpo de Bombeiros nesse ponto, tá? Mas eu quero também chamar a atenção para vocês do seguinte. Atentem para a legislação do estado onde vocês estão elaborando ou irão elaborar o projeto de combate a incêndio. Porque aqui no estado de Alagoas nós temos um decreto estadual que ele restringia a elaboração do projeto de segurança contra incêndio apenas a engenheiros de segurança do trabalho ou engenheiros de incêndio. Porém, esse decreto foi revogado. E, devido a uma pressão do presidente do CREA Regional, Alagoas, dentre várias reuniões realizadas com o governo do estado e o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, esse decreto ele foi revogado e o que vale agora é esse. Então veja o que diz o artigo 12 desse novo decreto, que foi publicado no dia 18 de setembro de 2017. As medidas de segurança contra incêndio e emergência constam no PSCIE
projeto de segurança contra incêndio e emergência, submetidas aos órgãos responsáveis pelo serviço de atividades técnicas, devem ser dimensionadas por engenheiros civis de segurança do trabalho ou de incêndio. Então, esse decreto só fez incluir o engenheiro civil. Arquiteto, engenheiro mecânico e demais engenharias que não tenham a especialização em segurança do trabalho ou engenharia de incêndio estão fora, não podem ser responsáveis técnicos por projetos de combate a incêndio aqui no estado de Alagoas. Pernambuco vai mais além. Pernambuco diz que só pode ser responsável técnico quem tiver a especialização, pós-graduação em engenharia de segurança, seja arquiteto ou engenheiro, mas tem que ter a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Tranquilo? Ok. Vamos continuar. Para a elaboração de um projeto de combate a incêndio, nós primeiro temos que classificar a edificação quanto à ocupação e uso. Em estudo recente, em pesquisa recente que eu fiz, dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, dentre essas 27 unidades federativas, 22 utilizam essa mesma tabelinha. Essa mesma tabelinha que eu vou mostrar para vocês e eu vou mostrar para vocês que outros estados utilizam também essa mesma tabela. E essa tabela é interessante porque você enquadrando a sua edificação no grupo correto, isso vai definir os demais preventivos. Então, o primeiro passo é enquadrar corretamente sua edificação num desses grupos. Vamos iniciar. Eu estou aqui com o decreto que instituiu o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado da Bahia. Observem que eu tenho a tabela 1, onde eu tenho a classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação. E aqui eu divido em grupos. Os grupos são divididos em letras alfabéticas, de A até M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M. E essas letras são divididas em subgrupos. Eu tenho, logicamente, a ocupação dela. Por exemplo, o A significa que são todas as edificações com uso ou ocupação residencial. O B, tudo que for relacionado a serviço de hospedagem. O C, comercial. O D, serviço profissional. O E, educacional e cultura física. O F, local de reunião público. G, serviço automotivo e assemelhados. H, serviço de saúde institucional. O I, indústria. O J, depósitos. L, explosivo. M, especial. Essa tabelinha no estado da Bahia. Deixa eu abrir para vocês a IT01 aqui do estado de Alagoas. Tabela 1, classificação das edificações e áreas de risco contra a ocupação, Corpo de Bombeiros do estado de Alagoas. Observem que é a mesma tabela, os mesmos grupos de A a M, os mesmos subgrupos e as classes de ocupação. Observem decreto da legislação de São Paulo, que instituiu o COSIP no estado de São Paulo. Mesma divisão. B, serviço de hospedagem. C, comercial. F, local de reunião público. Mesma classificação. Só que em São Paulo eles instituíram
uma letra entre o J e o L, colocar o K, inserir o K, que é tudo que for relacionado à energia. São centrais de transmissão e distribuição de energia. Então, aqui em São Paulo, eles fizeram um grupo específico para energia elétrica, tá? Mas o restante da tabela é a mesma coisa que nós vimos em Alagoas e na Bahia. Observem Rondônia. Tabela 1, classificação das edificações quanto à ocupação ou uso. Mesma coisinha, tá? Mesma classe, JLM. Só que aqui em Rondônia eu tenho o N, que ele chamou de setor primário. Então, observem que o corpo em geral de A a M, com exceção logicamente do Estado de São Paulo, que ele inseriu aí a letra K, um grupo K relacionado à energia elétrica, eu tenho muita semelhança. Semelhança não, praticamente igualdade. Tem alguns grupos, logicamente, que alguns estados que têm uns grupos a mais, que é o caso de Rondônia, que tem o grupo N, São Paulo, que tem o grupo K, mas o corpo é praticamente, o esqueleto é praticamente o mesmo quanto a classificação da edificação, quanto a ocupação ou uso. Observem o do Distrito Federal. Tabela 1, classificação das edificações quanto à sua ocupação. Residencial. Observe que eu não tenho os grupos de A a M, mas eu tenho as ocupações residenciais, transitórias. O que é que tem as transitórias? Hotel, hotel residencial, coletivo. Comercial, serviços profissionais, escolares. Eu só não tenho grupo. Mas o escopo é o mesmo, tá? O quadro, o esqueleto da tabela 1, classificação das edificações quanto à sua ocupação, é o mesmo. Onde é que eu tenho diferente? Ou onde eu não tenho? Pernambuco. Pernambuco, o COSIP deles é de 1980 e pouco, se não me engano 86, 88, alguma coisa assim. A classificação, eles possuem uma tabelinha com grupo, tá? Mas a classificação é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, atenção, caso vocês forem elaborar projeto para edificações localizadas no estado de Pernambuco. Muita atenção para classificação quanto ao uso, tá? E como falei, é interessante o enquadramento correto da edificação que vocês estão elaborando o projeto, porque desse enquadramento depende os demais itens, os demais preventivos, os demais dimensionamentos dos demais preventivos. Após eu classificar minha edificação quanto à ocupação, eu tenho que classificá-la quanto ao risco, quanto à carga de incêndio. E geralmente, nas ITs, ou NPTs, ou NTs, do Corpo de Bombeiro do seu estado, após essa tabelinha da classificação das edificações quanto à ocupação, eu tenho essa tabela quanto à classificação da edificação referente à carga de incêndio. E aí, definiu-se que eu tenho 3 níveis de risco. Eu tenho um risco baixo, eu tenho um risco médio e tenho um risco alto. E esses níveis de risco vão depender justamente da carga de incêndio da sua edificação. E essa carga de incêndio, ela é dada em megajoules por metro quadrado. E o que isso significa? A carga de incêndio é, caso você tenha um incêndio nessa sua edificação, é o quanto o fogo pode consumir totalmente por metro quadrado. Então, a energia calorífica é dada em megajoule por área. Então,
o meu risco, a minha carga de incêndio é dada pela minha energia calorífica emanada quando o incêndio ele começa a consumir os materiais daquela edificação por área. É por isso que a carga de incêndio ela é em megajoule por metro quadrado. E aí, como é que eu encaixo? Bom, primeiro, para risco baixo, a minha carga de incêndio tem que ser até 300 megajoules por metro quadrado. Para risco médio, ela tem que ser maior do que 300 e menor ou igual a 1.200 megajoules por metro quadrado. E para risco alto, é quando ela ultrapassa os 1.200 megajoules por metro quadrado. Tá. Como eu classifico? Imaginemos que você vai elaborar o projeto de combate a incêndio de um prédio de apartamentos. Tá? Esse prédio de apartamentos, vamos começar a enquadrá-lo quanto à ocupação. Esse prédio de apartamentos, ele se enquadra em que grupo quanto à ocupação? Ele se enquadra quanto ao grupo residencial. Edifícios de apartamento, habitação multifamiliar, divisão A2. Então, já enquadrei a minha edificação quanto à ocupação. Eu já sei que é do grupo A, é uma ocupação residencial, divisão A2. Como saber agora qual a carga de incêndio dessa minha edificação? Na mesma IT, onde você tem essas duas tabelinhas, quanto à ocupação e quanto ao risco, lá embaixo eu tenho um anexo que eu separo, eu defino as cargas de incêndio específicas para o tipo de ocupação. Anexo B, carga de incêndio específicas por ocupação. Lembram que nós enquadramos? Nossa edificação é residencial, é um prédio de apartamentos, divisão A2. Olha a carga de incêndio, 300 megajoule por metro quadrado. Então essa ocupação, nós enquadraríamos ela quanto ao risco em baixo, médio ou alto. Essa edificação estaria classificada como risco baixo. Lembrem-se, o baixo é até 300 megajoules por metro quadrado. A definição do risco da ocupação quanto à carga de incêndio, ela é interessante porque vai definir distância máxima de extintores e definir também a nossa reserva técnica de incêndio, caso a sua edificação seja obrigatório a instalação do sistema de hidrantes. E eu falo sempre o seguinte, o Corpo de Bombeiros ele tem sempre a atitude de melhorar os serviços, porque claro, você entregando um projeto com todas as informações que ele possa fazer uma análise melhor, facilita tanto o trabalho dele quanto o nosso. E aí, muitos corpos de bombeiros, eles elaboram um memorial descritivo dos preventivos, eles elaboram modelos de prancha, eles elaboram modelos de documentos que devem ser apresentados, muitos outros. E o Corpo de Bombeiros de Goiás me chamou a atenção
que na NT 14 de 2020, a carga de incêndio nós podemos encontrá-las através do KNAI. E o que é o KNAI? Eu tenho um cartão CNPJ aqui, que é um dos documentos que, independente do projeto, se ele é simplificado, se ele é projeto técnico, se ele é evento temporário, eu tenho que apresentar ao Corpo de Bombeiros para análise. Eu posso apresentar, logicamente, a tela do cartão, como posso apresentar apenas o número do CNPJ, mas geralmente é o número do cartão, ou é o cartão do CNPJ. E o que acontece? No cartão CNPJ eu tenho o nome do estabelecimento, o nome empresarial, o nome fantasia e o código e descrição da atividade econômica principal, bem como o código e descrição das atividades econômicas secundárias, caso a edificação realize atividades secundárias além daquela principal. E o Corpo de Bombeiros de Goiás, na NT, Norma Técnica 14/2020, aquela carga de incêndio que a gente procurava lá com relação à ocupação, ele colocou quanto ao KNAI. E aí eu coloquei, só para exemplificar, eu peguei o KNAI desse meu cliente e coloquei aqui na busca na NT14. Logicamente que o KNAI que você copia do cartão CNPJ do seu cliente para cá, você tem que fazer algumas modificações. Porque os KNAIs aqui estão sem os pontos e no último dígito, ao invés do traço, é uma barra. Então atentem-se para isso. E aí eu coloquei o nosso KNAI daquele cliente lá para saber qual a carga de incêndio dele. Olha só. Comércio varejista de fogo de artifício e artigos pirotécnicos. Comércio varejista de fogo de artifício e artigos pirotécnicos. Qual a classificação da edificação? Explosivo, L1. Qual a carga de incêndio? 4.000 megajoules por metro quadrado. Risco baixo, médio ou alto? Risco alto. A partir de 1.200 megajoules por metro quadrado, consideramos como risco alto. Então, esse meu cliente, ele tem um risco alto. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho esse outro cliente aqui, tá? Onde eu tenho o CNPJ dele e tenho a atividade principal, o KNAI. Copiei, colei na nossa NT, na verdade, 14/2020, do CBM Goiás. E olha o que é que ele me deu. C2, começa a atacar de cereal, carga de incêndio, 2.000 megajoules por metro quadrado. Risco alto. Então aqui está um caminho, caso vocês queiram ganhar tempo com relação à classificação da ocupação e carga de incêndio. Pega o KNAI do seu cliente, joga na busca da NT 14/2020, ele já dá qual o grupo, qual a divisão e a carga de incêndio.
Bom, classificamos a nossa edificação quanto à ocupação e quanto ao risco. Agora, devemos verificar nas tabelas quais são as exigências, o que o Corpo de Bombeiros exige para esse tipo de edificação. Porém, ainda faltam duas informações. E quais são elas? Primeira é a área construída da edificação. Segundo, a altura dessa edificação. Quanto à altura, eu tenho uma ressalva para mostrar para vocês, tá? Quando, para a elaboração do projeto de combate a incêndio, a altura que nós consideramos é o que nós chamamos de altura descendente. E o que é a altura descendente? A altura descendente é a altura medida em metros do piso de descarga, que geralmente é o térreo, até o último piso do último pavimento habitado. Então, isso é o que nós consideramos de altura descendente, que é a altura que nós utilizamos para elaboração de projeto de combate a incêndio. Atenção, a altura descendente não é a altura real. A altura real da edificação é medida do piso do logradouro público, tá? Até o topo realmente da edificação. E aí você considera a casa de bombas, considera a casa de máquinas, dentre outros. Já a altura descendente, não. A altura descendente, nós não consideramos pavimentos destinados à casa de máquinas e caixa d'água. E é essa altura que nós utilizamos para caracterizar a altura da edificação naquelas tabelas. Ok? Então, vamos lá. Já defini a ocupação, já defini o risco da minha edificação. Vamos voltar para o exemplo do A2, que era o residencial que nós estávamos exercitando. A altura dessa minha edificação, desse nosso exercício, ela é maior do que 12 metros, tá? Então, eu também tenho que classificá-la quanto à altura. Então, maior do que 12 metros, vamos botar uns 20 metros, é uma edificação de média altura. Lembrando que essa altura, quando nós tratamos de projeto de combate a incêndio, é o que nós chamamos de altura descendente. É a altura do piso de descarga, até o piso do último pavimento habitado. Determinando isso, nós vamos determinar os preventivos, tá? Eu tenho algumas tabelas, essa tabela é para altura inferior ou igual a 12 metros, que não é o nosso caso. Então, vou para a altura superior a 12 metros. Nossa edificação 1 a 2, altura de 20 metros, e tudo que tiver nessa coluna assinalado é o que eu tenho que discriminar, o que eu tenho que dimensionar no nosso projeto de combate a incêndio. Tá? Observem que em cima de cada marcação eu tenho um algarismo. Esse algarismo, logicamente, representa uma nota e é interessante nós vermos o que significa essa nota. Por exemplo, eu tenho uma nota para compartimentação vertical. O que diz essa nota? Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça somente nos átrios.
Então, para essa nossa edificação, o que é que eu vou precisar? Acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação vertical, controle de materiais de acabamento, saída de emergência, brigada, iluminação, alarme, sinalização, extintores, hidrantes e mangotinhos e gás canalizado. Existem 4 medidas de segurança básicas que não podem faltar em nenhuma edificação. E também elas independem de área construída, de altura da edificação, elas independem. Toda edificação ela tem que ter essas 4 medidas básicas de segurança contra incêndio. E quais são elas? A primeira é a iluminação de emergência, a segunda, extintores, a terceira, sinalização de emergência e a quarta, saídas de emergência. A iluminação de emergência, eu tenho ela em blocos autônomos, central de iluminação e gerador. E vale destacar que a iluminação de emergência ela tem que ter 2 fontes de alimentação. Uma, logicamente, é externa, fornecida pela concessionária, que é a alimentação que abastece, que carrega a bateria interna ou a bateria da central de iluminação. E, logicamente, a bateria interna. Os blocos autônomos é o que mais comumente nós usamos. Geralmente são luminárias de LED ou realmente os blocos autônomos, uns blocos mais robustos, maiores, com 2 faroletes. O princípio deles é o mesmo. Eles têm uma bateria interna que, quando cessa a minha energia da concessionária, essa bateria interna descarrega acendendo a luminária. A da central de iluminação. A central de iluminação é uma bateria, geralmente uma bateria de carro ou de caminhão, e fica próxima à central de alarme de incêndio, ligada, sendo carregada pela energia da concessionária, e na falta dessa, essa bateria descarrega essa carga que ela acumulou nesse período, alimentando as luminárias. É interessante destacar que, quando falo de alimentação por central de iluminação de emergência ou através de gerador, a minha luminária não necessariamente ela tem que ser de emergência, mas no projeto eu tenho que identificar quais são as luminárias que eu estou utilizando como luminárias de emergência. E a identificação é óbvia, ela tem que iluminar a minha rota de fuga até a minha descarga. Gerador, mesmo princípio da central de iluminação. Eu tenho um gerador de edificação, que ele está recebendo uma tensão, uma energia da minha concessionária de energia elétrica. Quando cessa essa energia, ele liga automaticamente e energiza o que eu tiver de energizar, inclusive as luminárias que eu identifiquei que seriam luminárias de emergência ligadas ao gerador. A minha iluminação de emergência, ela tem que ter uma autonomia de pelo menos
1 hora de funcionamento. E a distância entre os pontos tem que ser de no máximo 15 metros. Por que essa autonomia? Por que essa autonomia mínima de 1 hora? Porque 1 hora é considerado um tempo adequado para a evacuação total do prédio, com acesso à escada até a minha descarga. E a minha iluminação de emergência ela tem que ter um critério mínimo de lux. A minha luminária ela tem que ter no mínimo 3 lux de iluminação para locais planos e 5 lux onde eu tiver desníveis, geralmente em patamares de escada. Extintores. Eu tenho que ter pelo menos 2 extintores no meu pavimento, ou por cada pavimento, cobrindo logicamente as classes de incêndio A, B e C. Obrigatoriamente, os meus extintores têm que cobrir as 3 classes. Então eu posso ter na configuração dos meus extintores um extintor de água e um extintor de pó químico BC, um extintor de água ou um extintor de gás carbônico, CO2, ou 2 extintores de pó ABC. E eu tenho que ter uma distância mínima. Eu tenho que ter uma distância máxima de caminhamento entre um extintor e outro. Só que essa distância ela não é aleatória. Ela vai depender do risco da minha edificação. Nós vimos agora há pouco como encontrar o risco da minha edificação. Se o risco dela é baixo, médio ou alto. E isso vai depender da minha carga de incêndio. Se tiver até 300 megajoules por metro quadrado, a minha carga de incêndio ela é baixa. Entre 300 até 1.200 megajoules por metro quadrado, ela é média. E acima de 1.200 megajoules por metro quadrado, ela é alta. Então, essa minha distância vai depender justamente do meu risco. E uma dica, vai dimensionar extintores para edificação, aloque sempre o primeiro, pelo menos a 5 metros da entrada principal. E os demais, você vai alocando de acordo com o distanciamento máximo de caminhamento. Aqui são os tipos de extintores e para onde, né, em que classes de incêndio eles são mais eficazes. E quando a minha edificação possui um risco baixo, a minha distância de caminhamento entre um extintor e outro tem que ser no máximo de 25 metros. Se for médio, de 20 metros. Se for alto, no máximo de 15 metros. E aí eu sempre recomendo que você posicione o primeiro extintor a 5 metros da entrada principal. Os demais têm que estar no máximo a uma dessas 3 distâncias, dependendo da classe de incêndio, do risco da sua edificação. Alguns colegas projetistas, eles alocam o primeiro extintor e usam como referência um raio de ação. Pode até funcionar em ambientes abertos, tá? Por exemplo, se eu tiver um galpão e esse galpão tiver totalmente sem divisões, sem obstáculos. Mas quando
geralmente eu tenho obstáculos ou compartimentação. O ideal realmente é fazer a distância de caminhamento correta. Desse ponto até esse ponto, quantos metros? Desse ponto até o extintor, quantos metros? E ver se ela não ultrapassa essas distâncias que foram informadas com relação ao risco. Sinalização. Apesar de muita gente achar que a sinalização ela está apenas se restringe a apenas dois tipos, orientação e equipamentos, mas ela vai mais além do que isso. Eu tenho uma sinalização de proibição, uma sinalização de alerta, uma sinalização de orientação e a sinalização de equipamentos. A sinalização de proibição, geralmente, ela é redonda, fundo branco e borda vermelha. Indica, como o próprio nome diz, a proibição para o uso ou para a atividade de alguma coisa que possa ocasionar algum risco. De alerta, é um triângulo com borda preta, fundo amarelo, onde dentro desse triângulo eu coloco o risco. Serve para alertar os ocupantes da edificação com relação aos riscos existentes na edificação. A nossa placa mais conhecida, que é a de orientação, é uma placa retangular, fundo verde e branco. Ela tem a função de orientar a rota de fuga até o pavimento de descarga ou até a descarga da edificação. E finalmente eu tenho a sinalização de equipamento, que como o próprio nome diz, ela vai sinalizar os meus equipamentos de segurança contra incêndio. Fundo, ela é quadrada, fundo vermelho e desenho branco. Geralmente onde eu encontro? Para sinalizar acionador de alarme, hidrante, abrigo de mangueira, central de alarme, extintor. Todas elas têm um dimensionamento mínimo, onde esse dimensionamento ele vai variar de acordo com a distância de visibilidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Distância de visibilidade, ela vai de acordo, as minhas dimensões da minha sinalização, ela vai de acordo com a distância que eu tenho para o meu ocupante visualizar essa minha sinalização. E na sinalização de proibição, onde a forma geométrica é uma circunferência, a minha cota é sempre o diâmetro. Então, essa cota que aparece aqui vai ser o diâmetro da minha circunferência. Para sinalização de alerta, é um triângulo equilátero, onde a minha cota vai ser sempre o lado. Para equipamento, como é uma placa quadrada, então a minha cota será sempre o lado. E para orientação e salvamento, como é uma placa retangular, a minha cota vai ser sempre altura e largura. Para proibição, essas minhas dimensões são do diâmetro. Para de alerta, essas dimensões são para largura. Para de equipamentos, essas dimensões são para o lado do quadrado. E para orientação e salvamento, essas dimensões são sempre da altura. E como é que eu faço para achar a largura? A largura sempre vai ser 2 vezes
essa minha dimensão aqui. E aqui tenho a minha distância máxima de visibilidade em metros. Para exemplificar, está aqui um desenho que ilustra bem essa questão da... Quanto maior a distância, logicamente maior tem que ser a dimensão da minha placa de sinalização. E aqui um exemplo de um pavimento sinalizado. Sinalização da saída de emergência, das portas corta-fogo e do equipamento, que é o extintor. Chama a atenção para a sinalização de rodapé. E por que a sinalização de rodapé? Porque quando há um incêndio e a geração de fumaça, a fumaça, como é um ar quente, ela sobe. E ela subindo, ela vai impedir a visualização dessa sinalização. Então é interessante realmente que eu tenha uma sinalização no rodapé, indicando tanto o equipamento como a minha rota de fuga. Saídas. As saídas estão diretamente projetadas, estão diretamente ligadas ao projeto arquitetônico. O arquiteto, quando ele está concebendo o projeto, quando está elaborando o projeto arquitetônico da edificação, ele tem que seguir algumas normas, e uma das normas é justamente com relação à largura de portas, escadas e rampas. E eu tenho dimensões mínimas, tanto para portas como para escadas e rampas. Para portas tem que ser no mínimo 80 centímetros. E para escada e rampa, 1,20 m. Exceção: edificações enquadradas no grupo H. E o que é o grupo H? O grupo H é o grupo de serviços de saúde, hospitais, clínicas onde eu tenho internação, clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque para esse tipo de edificação, como eu tenho pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que estão acamadas, eu preciso que essas larguras sejam maiores, porque as pessoas serão transportadas em macas ou nas próprias camas ou em cadeiras de rodas. Então preciso que essas larguras de portas, de escadas e de rampas, ela seja bem maior do que para uma edificação normal, que é de 80 centímetros para a porta, ou de 1,20 para 1,20 m para a escada e rampa. Então, geralmente para edificações do grupo H, a dimensão mínima que eu tenho para escadas e rampas e para portas é de 1,65 m, variando até 2,20 m. Isso se dá devido ao que eu acabei de explicar, devido à mobilidade de rampas, de macas, camas e cadeiras de roda. E como é que eu dimensiono a largura da minha saída de emergência? Eu vou dimensionar devido à minha densidade populacional. A norma, o AIT ou a ANPT, ela, de acordo com a classificação da minha ocupação, eu tenho que ter um número mínimo de saídas, um número mínimo de escadas, para que possa atender a rápida e segura evacuação das pessoas dessa edificação. Eu também tenho que estabelecer uma distância máxima a ser percorrida. E vale salientar que essa distância máxima a ser percorrida, ela é por pavimento. Exemplo: eu tenho uma pessoa num ponto mais desfavorável do pavimento, e qual a distância dessa pessoa, do local onde está essa pessoa, até
a minha caixa de escada mais próxima. Então, essa distância máxima, ela não pode ser superior, em muitos casos, a 30 metros. Em muitos casos, ela não pode ser superior. Tem que ser no máximo 30 metros. A mesma coisa acontece no meu pavimento térreo. Qual é a distância máxima a ser percorrida quando eu saio da minha escada até a minha descarga? Geralmente também 30 metros. Por que geralmente 30 metros? Porque dependendo das medidas preventivas que eu tenho na edificação, esse distanciamento, essa distância máxima, ela pode ser aumentada, inclusive até dobrada. Dá um exemplo. Na minha circulação eu tenho chuveiros automáticos instalados. Então isso aumenta essa minha distância a ser percorrida, porque eu tenho um instrumento ali, um preventivo, que vai garantir a minha saída, a minha circulação de forma segura. Tipos de escada. Eu tenho escada comum, escada enclausurada e escada enclausurada à prova de fumaça ou pressurizada. E o que é uma escada comum? A escada comum é aquela escada aberta, tá? Onde a parede dela é comum, é uma escada aberta. Então, eu tenho acesso a ela diretamente do pavimento. Ou quando eu saio dela, eu tenho acesso diretamente ao térreo. Enclausurada é quando, para eu acessar a caixa de escada, eu preciso passar por uma porta. Geralmente, essa porta é uma porta corta-fogo ou uma porta resistente ao fogo. Qual o tempo mínimo dessa porta? Vai depender da classificação da sua ocupação, da sua edificação, quanto à ocupação. Para a escada enclausurada, as minhas paredes têm que ser corta-fogo e resistir no máximo a 2 horas de fogo. Essa escada enclausurada, eu tenho que ter uma ventilação. Primeiro, por que essa ventilação? Primeiro, para impedir que a fumaça obstrua, né, ela tome conta dessa caixa de escada. Porque como é um ar quente, a tendência é subir, e essa minha ventilação através da janela ajuda essa fumaça a subir e a sair da minha edificação. Segundo, qual o objetivo da janela? Fazer a troca de ar, a oxigenação dessa escada. Permitir a movimentação do ar, a circulação de oxigênio nessa escada. Escada enclausurada à prova de fumaça ou pressurizada. Geralmente são escadas onde, para eu ter acesso à caixa à caixa de escada, eu tenho que passar por uma antecâmara. O que é uma antecâmara? É um local onde eu tenho dutos de entrada e saída de ar, as quais protegem a escada para que a fumaça não adentre nela. E aí, nesse tipo de escada, eu tenho portas corta-fogo. E qual o tempo mínimo dessas portas? Essas portas têm que suportar pelo menos 30 minutos. Mas, logicamente, isso aí vai depender da classificação da sua ocupação. E essa escada à prova de fumaça pressurizada, ela também tem que ter paredes corta-fogo resistentes a pelo menos 4 horas de fogo. No caso de escada enclausurada à prova de fumaça, eu tenho que ter uma janela. Uma janela como na enclausurada, para facilitar a
a movimentação do ar e impedir que a fumaça estagne nessa caixa de escada. Só que eu tenho a ventilação natural, que é quando eu tenho as janelas, e eu tenho a ventilação forçada, ou a ventilação pressurizada. O que é isso? É quando eu não tenho janela, a minha caixa de escada é toda fechada, eu não tenho janelas, mas eu preciso ter uma ventilação em caso de incêndio. Então, como eu não tenho uma ventilação natural, porque eu não tenho janela, eu tenho que ter uma ventilação mecânica. E essa ventilação mecânica é sempre acionada quando o meu sistema de alarme é acionado. Ela está interligada no sistema de alarme. Na escada, se ela tiver, logicamente, paredes, eu tenho que ter um corrimão. Corrimão em ambos os lados para permitir o deslizar da mão continuamente até o meu pavimento de descarga. O corrimão, ele não pode ter cantos vivos e tem que estar afastado da parede no mínimo a 4 centímetros. Por que não pode ter cantos vivos? Porque ele é utilizado como apoio e como guia para você sair, para você se locomover dentro da escada de emergência. Então, caso ele tenha a rebarba ou cantos vivos e você passa a mão por essa rebarba, a tendência é você tirar a mão do corrimão. E nesse intervalo de tempo que você tira a mão do corrimão, você pode tropeçar no degrau e sofrer um acidente. Ou causar um acidente, pode tropeçar no degrau e empurrar a pessoa que está à sua frente. Então, por isso, os corrimãos não podem ter quinas ou cantos vivos. Se a minha escada for vazada, ou seja, eu tenho um lado, que é o meu lado da parede, e tenho o meu outro lado, que é um lado vazado, que é um lado onde eu tenho um vazio. Obrigatoriamente eu tenho que ter um guarda-corpo. Geralmente esse guarda-corpo ele é metálico. E aí eu tenho que atender algumas exigências. O meu guarda-corpo ele tem que ter uma altura mínima de 1,5 m, mínimo. Ah, o meu guarda-corpo tem 1 metro, Alexandre, não serve. Ele tem que ter uma altura mínima de 1,5 m. Se ele tiver traves, essas traves têm que ter um distanciamento máximo entre uma e outra de 15 centímetros. E o meu corrimão, ele tem que ter uma altura entre 80 e 92 centímetros. Eu tenho que representar no projeto essas 4 medidas de segurança. E para isso nós usamos uma simbologia, que é uma simbologia específica para o projeto de combate a incêndio. Então os extintores eles são geralmente representados por triângulos, onde dentro desse triângulo vai representar qual agente extintor eu estarei utilizando. Se for um triângulo com outro triângulo dentro, seja todo preenchido ou vazado, significa que é um extintor de CO2, um extintor de gás carbônico. Se for um triângulo com uma circunferência com X dentro dele, é um extintor de água pressurizada. Se for um triângulo com um quadrado dentro, marcado com X, é um extintor tipo pó químico seco BC. E se esse quadrado que estiver dentro do triângulo estiver preenchido, é a simbologia do extintor
ABC. Para as placas de sinalização de emergência, como eu falei, aqui em cima eu coloco o código, é uma circunferência, a gente sempre representa no projeto como uma circunferência. Logicamente, alguns projetistas, além dessa simbologia, eles colocam realmente a foto da placa, né, o desenho da plaquinha lá, para que não haja problema na aquisição dessas plaquinhas. Mas geralmente no projeto eu coloco o código, onde esse código ele tem que estar de acordo com a plaquinha, e esse código você encontra na legislação do seu estado. E no caso da plaquinha retangular, eu tenho que ter largura e altura. No caso da plaquinha triangular ou quadrada, eu só coloco a dimensão do lado. E no caso das minhas plaquinhas de proibição, que são redondas, eu coloco aqui o diâmetro. Já a simbologia de iluminação de emergência, eu tenho essa simbologia para a luminária de emergência e essa simbologia caso eu tenha a central de iluminação de emergência. Lembrando que quando eu tenho uma central de iluminação de emergência ou a minha iluminação de emergência ela é ligada ao gerador da edificação, eu tenho que simbolizar no projeto, eu tenho que identificar no projeto para que o meu analista veja quais são as luminárias que estão ligadas à central ou ao gerador. Só para ilustrar, aqui eu estou com a IT de São Paulo, que fala sobre a sinalização. E observe que eu tenho uma tabela onde tem os códigos. Lembrem-se, símbolo, pictograma redondo, significa que é placa de sinalização de proibição. Então, se eu tiver que colocar placa de proibição, naquele código que eu mostrei lá, naquela simbologia de projeto que eu acabei de mostrar para vocês, eu coloco o código referente ao que eu quero sinalizar que está proibido. Aqui a sinalização de alerta. E aqui a sinalização da orientação de salvamento. Esse código, lembrando a vocês, eu tenho que colocá-lo na parte superior da simbologia. E a dimensão dessa placa, eu tenho que colocá-la na parte inferior da simbologia. Então observe que eu tenho placas indicando toda e qualquer orientação. Direita, esquerda, frente, subindo rampa, descendo escada, subindo escada. E essas aqui são geralmente utilizadas como para as saídas principais, para sinalizar a minha descarga. Sinalização de pavimento, sinalização de barras antipânico e sinalização de equipamentos. Então esse código é o que eu vou utilizar na minha simbologia em projeto. E como eu acabei de falar para vocês, existem projetistas que além daquela simbologia que a gente utiliza em projeto, ele faz questão também de colocar a imagem da placa, tá? A imagem da placa. Bom, e com essas informações nós chegamos ao final dessa nossa aula. Abaixo segue o e-mail
Deixe suas dúvidas, sugestões ou críticas. Até a próxima aula.